Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste dia estarei trazendo para vocês uma reflexão muito linda, como sempre, porque estamos falando da palavra de Deus e hoje estaremos meditando no livro de Efésios. Hoje nós vamos falar realmente como administrar melhor o nosso tempo. Portanto, fique até o final desse vídeo e não esqueça aí de deixar o seu like. Se você ainda também não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e assim você receberá todas as novidades aqui postadas. Então vamos para a palavra? Efésios capítulo 5, versos 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos amigos e irmãos em Cristo, esta mensagem nos ensina muito acerca do nosso tempo, como administrar, como gerir melhor a nossa vida durante a nossa estadia aqui nessa terra. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez você mesmo já tenha expressado certas palavras dizendo assim: nossa, o tempo já passou e eu não fiz absolutamente nada hoje. Quando dizemos isso, estamos dizendo para nós mesmos que nós não conseguimos administrar bem o tempo daquele dia. Mas talvez tenha sido só aquele dia, ou talvez os dias estão passando e a gente realmente não tenha administrado melhor o nosso tempo, a nossa vida. E quando realmente nós nos demos conta, o tempo já se foi e deixamos de fazer coisas que são importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, emocional, moral e assim sucessivamente. Mas Paulo, como eu devo fazer para administrar melhor o nosso tempo? A Bíblia nos ensina que nós temos que procurar, primeiramente, buscar as coisas do reino de Deus. Em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa dizer que eu tenho que guardar, deixar parte do meu tempo para servir a Deus. Quando eu deixo o meu tempo, parte do meu tempo para servir a Deus, as outras coisas, consequentemente, elas vão se sair bem. Porque as outras horas eu tenho que deixar o tempo para a minha vida, para a minha família, para os amigos e assim sucessivamente. Enfim, para as atividades do dia a dia. Mas tudo isso eu preciso administrar. Isso significa que eu tenho que obedecer os horários, eu tenho que ter tipo um cronograma, estabelecer um cronograma de atividades por dia para que eu use bem o meu tempo. Se é o tempo de adorar a Deus, se é o tempo de ler a Bíblia, se é o tempo de fazer minha atividade física, tempo de alimentar, tempo de trabalhar, tempo de estudar. É importante que a gente deixe a nossa mente sempre ativa, né? A gente não pode deixar de fazer uma boa leitura da palavra de Deus ou alguns livros, né, de profecia ou outros livros que nos ajudem espiritualmente a crescer ou profissionalmente também, né? Por que não dizer? Né? A gente fala muito sobre a leitura porque ela é essencial também para as nossas vidas, porque nos deixa a mente cada vez mais saudável e ativa para todas as coisas fluírem bem. Paulo estava escrevendo aos amados irmãos da igreja de Éfeso porque ele estava chamando a atenção para que eles pudessem aproveitar melhor o tempo, porque agora eles não faziam mais parte de pessoas gentílicas, não faziam mais parte das pessoas que não tinham compromisso com Deus. Agora eles eram pessoas santas, por isso eles deviam aproveitar melhor o tempo com Deus, utilizar melhor as coisas espirituais, porque os dias são maus. Lá em Efésios, ele também, capítulo 6, de 10 a seguir, ele fala sobre a armadura de Deus, chamando a mesma atenção para que os irmãos pudessem serem fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus, para que eles pudessem estar superando, suportando as coisas ruins desta vida, as intempéries dessa vida, as barreiras, as dificuldades. E ele acrescenta: porque os dias são maus. Por quê? Porque quando nós estamos batalhando nesta vida, confiando no Senhor, pedindo a força em Deus, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nós estamos galgando caminhos
cada vez mais seguros e protegidos, porque imagina que não tem uma segurança em Deus. Consequentemente, sua vida às vezes fica debilitada, fica frágil e a qualquer momento pode ceder. Isso acontece com todo mundo sofre perseguições, enfermidades, forças contrárias, mas quando a pessoa está ligada em Deus, ela confia no Senhor, ela sabe de que Deus é que é o seu protetor. Deus é que é a sua rocha verdadeira. E quando nós remimos o nosso tempo, aproveitando da melhor forma possível, confiando no Senhor, tudo contribui para dar certo. Como diz lá em Romanos, né? 8:28. Que todas as coisas contribuem ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados do seu propósito. Estamos praticando o propósito de Deus? Talvez muitos tenham sido chamados, mas talvez não esteja praticando o seu propósito. Cristo já diz, olha, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Às vezes o reino de Deus está próximo para cada um de nós e nós não estamos aproveitando. Mas como assim o reino de Deus está próximo? Significa dizer que chegará um dia que tudo será findado nesta vida. E o que eu tenho feito? O que eu tenho preparado? Porque sabemos que um dia Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, os seus remidos. Mas talvez ele pode voltar para mim, pode voltar para você a qualquer momento. Ou seja, quando nós passamos desta vida para outra, como diz no Salmos 90, que a nossa vida passa como contos ligeiros. Nossa duração de vida nessa terra, por mais que alguém viva, é 70 anos, e o que passar disso é canseiro, enfado, fadiga. 15 anos passamos na nossa adolescência, na nossa infância e adolescência. 20 anos passamos na cama, dormindo. Uma parte do nosso tempo, mais 15 anos, vivendo aí com força e atividade. Os demais anos são canseiro e fadiga. Por isso, temos que aproveitar da melhor forma o nosso tempo. Andai com sabedoria, diz o apóstolo Paulo. Vede prudentemente como andais. Como eu estou andando? Com sabedoria? Com falta de sabedoria? Administrando bem o meu tempo ou não? Então isso é importante. Talvez nós deixamos muito tempo ociosos e esqueçamos de fazer as coisas importantes da vida, as coisas piores da vida. Damos prioridade às coisas de Deus, depois aos trabalhos, às demais coisas e assim sucessivamente. E as demais coisas Deus vão acrescentar à nossa vida. Essa é a mensagem de hoje. Vamos administrar, aproveitar bem o nosso tempo, porque não sabemos o dia de amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. Esta é a palavra de hoje. E Deus já deu uma orientação para a gente não ficar tão preocupado também com o dia de amanhã. Porque Ele cuida de si mesmo, né? Diz que os pássaros não trabalham, mas todos os dias Deus o alimenta. Deus não deixa faltar nada para as aves dos céus. Então imagine para mim e para você que somos filhos dele. Pensemos bem nisso e que possamos fazer o melhor para Deus e para nós mesmos. Porque quando nós fazemos para Deus, Deus nos retribui com alegria, porque é um Deus de amor e um Deus de justiça. Apesar de não merecermos nada, mas Ele é misericordioso e justo. Pense nisso e Deus cuidará de nós todos os dias.